Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estamos começando mais um programa dedicado ao estudo da Bíblia. É uma alegria muito grande para nós ter você conosco. No último programa iniciamos o estudo da Epístola de Tiago, irmão de sangue de Jesus e um dos líderes da igreja em Jerusalém. Apesar da Epístola de Tiago estar no final do Novo Testamento, estudiosos acreditam que ela tenha sido escrita bem no início da igreja, quando ainda nem havia gentios na igreja. A ênfase desta carta é muito prática. Os primeiros 12 versículos do primeiro capítulo são um resumo da Epístola de Tiago. Aprendemos que Tiago, assim como Jesus, não estava preocupado com a aparência das coisas, mas com o interior delas, com a sua essência. No primeiro capítulo, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da salvação. Primeiro, ele fala sobre a fonte e a sequência do que chamamos de tempestades. Todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. Tiago recomenda: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todos nós passamos por problemas e todos nós temos as nossas provações, não é mesmo? Observe que nas epístolas gerais, quer seja Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, escritas pelos apóstolos para o povo perseguido, logo no início delas, eles têm uma palavra a respeito do sofrimento. Eles sempre tinham palavras de conforto e consolação para aqueles que estavam sofrendo. O povo precisava de alguma perspectiva diante de tanto sofrimento. Todas as cartas gerais abordam a questão do sofrimento pelo qual todos os primeiros seguidores de Cristo estavam passando. Tiago aborda o sofrimento na introdução de sua carta de maneira muito bonita e recomenda que contemos nossas alegrias no meio do sofrimento ou da provação. Tiago estava falando de problemas, provas, tribulações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em todo o mundo e em toda a história da igreja, pessoas têm passado por tribulações e tempestades na vida. Todos sabem que isso faz parte da vida. A vida é difícil. Muitas vezes não admitimos que temos problemas porque temos aquela ideia de que não nascemos para passar por problemas. Os problemas são parte real da nossa vida. A diferença entre um homem e um menino é que o homem sabe como lidar com os problemas. Esta é uma perspectiva bem realista da vida. Todas as cartas gerais tomam esta posição. O sofrimento faz parte da vida. Por isso, Tiago inicia sua carta dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em outras palavras, não considerem as tribulações, catástrofes e calamidades como se não devessem acontecer nunca. Recebam bem estas fases da vida porque elas produzem maturidade e um caráter espiritual em vocês. Observe como Tiago desenvolve sua argumentação a respeito do sofrimento. Poderíamos sintetizá-lo assim: a provação da fé leva à confiança da fé. Se você permitir que a aprovação da fé o leve à confiança da fé, então experimentará o triunfo da fé, que ele chama de a coroa da vida. Tiago explica que quando passamos por uma tempestade na vida e somos provados, geralmente atingimos o ponto em que não sabemos o que fazer. E quando atingimos este ponto e percebemos que precisamos de sabedoria além da que temos, então, de acordo com Tiago, a aprovação da fé nos leva à confiança da fé. Quando faltar sabedoria, peça a Deus. Peça ao seu Pai Celeste, porque Ele terá alegria em dá-la a você. Ele vai derramar sabedoria sobre sua vida e então suas atitudes serão de acordo com a sabedoria que Ele lhe deu no meio da tribulação e você receberá a coroa da vida. Vamos supor que minha filha me ligasse da cidade onde está estudando e me dissesse que simplesmente não sabe mais o que fazer. Pai, as provas começam sábado e eu fiquei doente com a garganta inflamada e amidalite. Para piorar, eu caí da escada e acho que quebrei as pernas. Imagine que depois de despejar tudo isso pelo telefone, ela ainda desabasse a chorar e dissesse: pai, eu não sei o que fazer. Se isso acontecesse, eu ficaria muito comovido por ela vir me procurar, buscando uma solução, não é? Ela saberia que poderia recorrer à minha fonte de sabedoria infinita e dizer:
Pai, eu não sei o que fazer, diga-me o que eu devo fazer. Você acha que eu teria coragem de dizer: ah, se vire, minha filha, já tenho os meus problemas e ainda você quer que eu resolva os teus? Vocês acham que eu teria coragem de fazer isso? Qualquer pai ficaria sensibilizado se seu filho o procurasse, buscando palavras de sabedoria. Como pais, temos prazer em passar nossa sabedoria para nossos filhos e resolver seus problemas com eles. O que Tiago está dizendo na introdução de sua carta é que quando somos provados a ponto de não sabermos o que fazer, podemos nos voltar para nosso Pai nos céus e nos abrir com Ele. Paulo escreveu: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Abba, que significa meu paizinho. Se você fizer isso, Deus vai repartir com você a sabedoria dele e você poderá reagir às tempestades da sua vida com a sabedoria que recebeu do Pai Celestial. E verá que funciona e receberá a coroa da vida. Esse é o melhor teste de fé que leva à confiança de fé, e a confiança de fé leva ao triunfo de fé ou à coroa da vida. Mas bem no meio dessa passagem, quando Tiago fala sobre a fonte e a sequência das tempestades, ele fala mais uma coisa. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Tiago se preocupava com a fonte das questões. A fonte da tentação do pecado não é de Deus, e não é Deus. Tiago deixou implícito que a fonte das tempestades poderia ser Deus, pelo menos a vontade permissiva de Deus. De acordo com Tiago, Deus nos dá sabedoria para lidarmos com as tempestades. E à medida que Ele nos dá sabedoria para lidar com as tempestades, também nos dá graça para passarmos por ela e crescermos espiritualmente. Mas quando Tiago começa a falar sobre a tentação do pecado, a situação é completamente diferente. Tiago deixa bem claro que não devemos culpar Deus pelas tentações do pecado, nem mesmo o diabo. Tiago deixou um estudo sobre a fonte e os reflexos do pecado. No primeiro capítulo, ele afirma que, quando somos tentados, esta tentação não vem de Deus, porque Deus não é tentado com o mal e nem tenta o homem para que ele peque. Geralmente a pergunta que surge é: se a tentação não vem de Deus, por que na oração do Pai Nosso oramos: não nos deixe cair em tentação? Pense nisso por um segundo. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, é como se orássemos: Senhor, guia-me, porque eu sei que se o Senhor me guiar e eu seguir sua orientação, não serei tentado. Se o Senhor dirigir os seus passos, Ele não o levará ao confronto com o pecado. A filosofia bíblica sobre a tentação do pecado é sempre essa: fuja da tentação, antes que ela o seduza. Fuja! Você se lembra do texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Saiba então que as tentações pelas quais você passa no mundo, todo mundo passa. Mas Paulo diz: Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Sabe qual é o escape? 1 Coríntios 10, 14. Isso responde, sim, fujam. É assim que não caímos em tentação, fugindo. Segundo as Escrituras, você é um pilar de força. No momento da tentação, você não pode ir logo dizendo: Senhor, onde está o meu escape? O Senhor disse que eu não seria tentado além das minhas forças. Não é isso que as Escrituras estão dizendo? Quando Jesus orou no jardim e pediu que os apóstolos orassem com ele, eles acabaram dormindo. E aí Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. No primeiro capítulo desta carta, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da tentação do pecado. O que acontece quando alguém peca? Tiago fala também sobre as consequências do pecado e nos apresenta o que podemos chamar de a anatomia do pecado. Ele deixa bem claro que a tentação não vem de Deus nem do diabo, a tentação vem de dentro de nós. De acordo com Tiago, tentação não é pecado. No livro de Hebreus aprendemos que nosso Senhor foi tentado em todos os pontos que nós somos e mesmo assim não pecou. Não é pecado ser tentado, mas a tentação muito frequentemente leva ao pecado. Você quer ou não quer pecar?
Se você não quer pecar, então breque o pecado na fonte, na tentação, quando é apenas um olhar e ainda não se tornou uma cobiça. É como se a cobiça fosse um imã superpoderoso e a tentação um pedaço de metal. Se você realmente não quiser pecar, deve interromper o campo magnético entre a tentação e a cobiça. Você não pode impedir o primeiro olhar, mas pode recusar-se a olhar outra vez, evitando que a cobiça cresça. A seguir, a epístola de Tiago diz que sempre devemos nos lembrar que a consequência do pecado é a morte. O banquete de consequências do pecado é sempre destrutivo. Neste primeiro capítulo, Tiago também fala como a aprovação de fé pode nos levar à confiança de fé, que pode nos levar ao triunfo de fé. Tiago falou sobre como Deus pode nos fazer crescer em todas as nossas tribulações e provações. Tiago também falou que não existe nada de bom no pecado, mas pode ser muito edificante passar por esse processo de teste de fé que leva à confiança da fé, que leva ao triunfo da fé ou à coroa da vida. Por outro lado, não existe nada de bom no processo do pecado que leva à morte. Isso também não vem do diabo, mas de você. Temos um problema dentro de nós e precisamos resolvê-lo, mas não conseguimos. É por isso que Jesus ofereceu o dom da salvação do poder do pecado. Resumindo o primeiro capítulo, Tiago, um dos líderes da primeira geração da igreja no Novo Testamento, anuncia 3 preposições: como podemos ser provados para a vida, como podemos ser tentados para o pecado que leva à morte e como podemos ser treinados na diferença entre as provações e das tentações. Procure por essas 3 preposições quando estudar o primeiro capítulo da epístola de Tiago. Considere o que ele falou sobre ser provado para a vida. Depois considere o que Tiago falou sobre como somos tentados para o pecado. E depois peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e lhe ensine as diferenças entre ser provado, o que leva à coroa da vida, e as tentações que levam ao banquete de consequências negativas descritas na Bíblia como morte. Que pena, o tempo já acabou. Deixo um desafio para você. Leia esta carta do começo ao fim e você vai aprender muito. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.